10 horas e 46 minutos e o Manhã Diversa já está de volta. A OMS afirma que 5,8% da população brasileira, ou cerca de 12 milhões de pessoas, sofrem de depressão no Brasil. Essa não só é a maior taxa da América Latina, mas é também a quinta do mundo. Então, apesar de ser popularmente considerado um país festeiro e feliz, dados referentes à saúde mental no Brasil mostram uma realidade bem diferente dessa e preocupante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o 8º país no ranking de suicídios por ano. A posição é preocupante e aponta para índices alarmantes de depressão e ansiedade. A OMS alerta ainda que o Brasil tem 9,3% da população com algum tipo de transtorno de ansiedade, um dos maiores índices do mundo. E, além disso, possui a maior taxa de população diagnosticada com depressão na América Latina. E quase 10 em cada 100 pessoas no Brasil têm algum tipo de ansiedade. Segundo especialistas, problemas do tipo crescem em meio à crise econômica que o Brasil enfrenta, mas também podem estar ligados a fatores socioculturais. Ainda de acordo com a OMS, estima-se que ocorram cerca de 12 mil casos de autoextermínio por ano no Brasil. Então, para tentar mudar este complexo cenário no país e alertar a população sobre a importância da saúde mental, surgiu no Brasil a campanha Janeiro Branco. A campanha Janeiro Branco desse ano tem como tema A Vida Pede Equilíbrio. E é sobre isso que a gente conversa agora com o psicólogo Aldir Félix. Bom dia, Aldir. Bom dia, Bárbara. Vamos começar entendendo melhor o que é essa campanha Janeiro Branco e por que em janeiro. Perfeito. A campanha Janeiro Branco, ela surge como um movimento social com o objetivo de conscientizar a população para a importância da gente tratar da nossa saúde mental, da gente falar sobre saúde mental, da importância da gente levar as pessoas o conhecimento de que é importante cuidar da saúde mental. E hoje em dia a gente tem o Instituto Janeiro Branco que coordena essa campanha, né, e ela acontece em janeiro, muito por janeiro ser o mês do ano onde a gente ainda está com aquele espírito do ano novo, né, que a gente quer novos objetivos, que a gente quer construir, né, que a gente constrói novas metas para aquele ano. E aí é branco justamente também por conta, para a gente fazer uma alusão a uma lousa branca, né, um quadro branco onde a gente pode escrever tudo aquilo que a gente gostaria de fazer, todas as nossas metas, objetivos. Então ela surge com esse objetivo, trazer a reflexão do ano novo, que acontece em janeiro, a nossa disposição para cuidar da vida, de mudar os ares, para o janeiro, né? E aí, só que esse ano ela tem um pouco uma característica particular de que é falar de saúde mental o ano todo, né? Não é importante a gente falar de saúde mental só em janeiro, ou só em setembro por conta do Setembro Amarelo, mas sim a vida pede equilíbrio o ano todo. Então, esse ano, particularmente, a vida pede equilíbrio e o Janeiro Branco vai falar de saúde mental o ano todo. E qual que é aí o principal objetivo da campanha ao longo aí do mês de janeiro? Isso, o principal objetivo é fazer o máximo de inserções em todos os âmbitos da sociedade possíveis, né? Então, no serviço público, nas empresas, nas escolas, ponto de ônibus, enfim, todos os locais que você puder falar sobre saúde mental, levar um banner, uma palestra, né, alguma fala, vai ser o objetivo do Janeiro Branco. Então, vai ser atacar todos os aspectos da sociedade possíveis para levar a conscientização de que falar de saúde mental é fundamental. E hoje em dia, no Brasil, dessas doenças, qual que é a principal, a que mais afeta os brasileiros? Quando a gente fala de transtorno mental, né, a ansiedade aparece como o carro-chefe, né? Mas a depressão fica ali muito próximo também da ansiedade, né? E com a pandemia, a gente teve aí cerca de 25% de aumento na predominância desses transtornos. Então, não dá para falar só de um transtorno mental, né? A gente tem a ansiedade, que era quase 10% da população, hoje em dia provavelmente já passou disso, né? A depressão também aumentando bastante após a pandemia. A gente vê a pandemia um momento que realmente trouxe à tona esse assunto, né? Que, como você disse, houve um aumento, né, preocupante nos índices, mas também houve um aumento na discussão sobre esse assunto, que eu percebi, assim, né, das pessoas realmente, por estarem vivendo isso, eu acho que naturalizou um pouco mais esse debate. Então, teve aí esse lado
entre muitas aspas, positivo, né, de realmente trazer um pouco mais esse debate à tona e naturalizar mais algo que antes era considerado até mesmo um tabu, ainda é, né, mas muito mais, a gente vê isso sendo falado muito mais, eu acho que hoje, do que a gente via 2, 3 anos atrás, e eu acho que isso tem muito a ver com isso. E por muito tempo as dores emocionais, elas eram vistas aí como algo irrelevante, né? Você acredita que isso acontecia mais por questões culturais ou pelo fato de serem doenças, transtornos, à primeira vista, invisíveis? Difícil essa. Eu acredito que um pouco dos dois, né? A gente tem uma cultura, né, como vocês falaram isso, brasileiro muito feliz, né? E a gente não tem o hábito ou não tinha o hábito de falar um pouco mais sobre os sofrimentos ou as outras emoções, né? Então é um pouco cultural, sim, de que a gente não foi ensinado a falar sobre sentimentos, a gente tem sempre que demonstrar que está muito bem, a gente tem sempre que falar que está tudo certo, então isso contribuiu bastante, né? O fato também de que os homens, principalmente, têm muito medo de parecer frágeis, né? E as mulheres, consequentemente, acabam aparentando também isso. Então, tem uma questão cultural, onde as pessoas, elas ficam com medo de parecer frágeis num mundo tão competitivo, onde você tem que ganhar sempre, né? E tem o fator também de ser uma doença, né? Ou, como a gente fala, um transtorno que é invisível no primeiro momento, né? Então, se eu estou triste, eu vou fazer alguma coisa para não ficar triste. Se eu estou um pouco ansioso, eu vou tentar me acalmar de algum jeito. E aí eu vou deixando aquele transtorno e ganhando forma, né? Então uma coisa que começava muito pequenininha, estou com um pouco de dificuldade para dormir, eu vou ignorando ou eu tomo algum remédio para me ajudar a dormir e aí quando eu vejo eu tenho um transtorno já instalado, né? Então tem um pouco desses dois aspectos, não tem uma coisa biológica que você fala, o transtorno mental é causado por isso apenas, né? Você tem um fator de pressão social, você tem um contexto familiar, você tem sim um fator genético, você tem muitos fatores que podem contribuir para o transtorno. Então, acho que os dois estão juntos aí. Uma coisa meio que leva a outra, né? Assim, essa pressão social por a gente estar sempre bem, faz com que a gente queira parecer sempre bem e ocultar, né, os problemas que a gente está tendo. Se a pessoa está com depressão, ansiedade ou enfim, o que seja, essa pressão por não demonstrar que está, né? Então, isso acaba tornando o problema ainda mais invisível, né? Então, exatamente, uma coisa puxa a outra diretamente e acaba causando ainda mais, talvez, até hoje, essa questão de muitas pessoas diminuírem a importância, né, de falar de saúde mental por ser algo invisível. Tem até um dado interessante, que as pessoas demoram, em média, 3 anos, no mínimo, para buscar ajuda psicológica ou psiquiátrica. Então, assim, é muito tempo para um transtorno crescer. E eu quero saber exatamente nessa linha, assim, de uma forma geral, o que a gente pode fazer, qual o meio para a gente conseguir detectar que a saúde mental está comprometida? Que às vezes não é aquela coisa pontual, banal ali do dia a dia, mas que realmente é uma circunstância que exige, né, um apoio profissional. Tem vários indicadores, na verdade, né, que a gente pode prestar atenção. Um dos mais fáceis da gente perceber é a questão do sono, né? Então, assim, se eu estou com uma dificuldade para poder pegar no sono, então antes eu deitava na cama, dormia, sei lá, em 5 minutos. Agora eu estou demorando 30, 40, 1 hora para dormir. Mas isso quando tem uma mudança, né? Uma pessoa que tinha uma qualidade de sono bacana e depois mudou, né? Sim. Né? E aí você percebe essa diferença. A diferença. Né? Mas outros fatores que eu posso perceber. Se toda vez que eu tenho que conversar com alguém ou resolver algum problema, eu fico mais que aquele frio na barriga, eu fico com o coração muito acelerado, né? Ou eu fico pensando em alguma coisa que eu tenho que fazer ou em alguma coisa que já passou durante muito tempo, isso consome muito meu dia, né? São outros indícios. Alteração no apetite, né? Se eu começo, por exemplo, a comer demais, isso pode ser um indicativo do comer ansioso. Ou eu perco o apetite, eu paro de comer completamente, né? Isso pode ser um indicativo também. Um outro fator que a gente pode perceber é o nosso consumo de redes sociais, por exemplo, né? Se eu gasto muitas horas do meu dia na frente de um celular, na frente de uma tela, isso também vai trazer alguns prejuízos para mim. E eu posso conviver com todos eles e achar que está tudo bem. Esse que é o grande X da questão, né? Eu vou ter uma dificuldade para dormir, mas hoje em dia é natural a gente tomar algum remédio para dormir, né? Eu posso me sentir um pouquinho ansioso,
Ah, mas aí eu tenho um amigo que me dá alguma coisa que me acalma. E aí eu vou postergando a ajuda profissional. Então, quando eu vejo, eu estou dormindo mal, eu estou me alimentando mal, eu não faço atividade física, eu estou pensando demais nas coisas, e aí eu vou somando essas pequenas coisinhas do dia a dia, e aí quando veio eu tenho, sim, um transtorno mental. E muita gente precisa, às vezes, de um empurrãozinho de alguém de fora para procurar ajuda, né? E precisa que alguém pegue e fale, cara, não tá legal, tem que procurar ajuda. E por ser algo invisível e que a gente ainda faz esse esforço para esconder, dificulta que as pessoas ao redor vejam, né, o problema e deem esse toque. Tipo, olha, você tá achando aí que tá tudo bem, que tá tudo normal, mas você precisa de uma ajuda. Então isso da gente esconder, eu acho que também dificulta ainda mais. A própria pessoa fica negando isso por si mesma, fica negando a necessidade ou postergando por achar que não é prioridade. E as pessoas ao redor também acabam tendo essa dificuldade de identificar o problema e de dar esse toque e falar, cara, não tá legal, vamos procurar uma ajuda, procurar um profissional para te ajudar. E aí também, né, isso tudo contribui, eu acho, para esse tempo tão grande que as pessoas demoram para procurar ajuda e ter tão primordial procurar ajuda. Né? Porque hoje em dia é considerado normal, né? Você não tá bem. Né? Isso foi normalizado. Foi né? normalizado você ter que tomar alguma medicação, foi normalizado você disfarçar alguma fragilidade, foi normalizado a gente não demonstrar emoções ditas como negativas. E aí fica difícil até das pessoas próximas a gente perceber. Quando não é algo muito extremo, sei lá, a pessoa está falando, quero me matar. Aí já é algo muito extremo. Se as pessoas próximas ouvem, né, eu dizer, eu quero me matar, ligou o sinal de alerta. Mas se não chegar nesse nível extremo, de eu parar de sair de casa, de eu parar de tomar banho, de eu perder muito peso, ou de ganhar muito peso, de eu falar que eu quero me matar, ninguém consegue perceber. Né? A depressão, que é um dos principais transtornos, ela é muito silenciosa. Muitas vezes a pessoa está rindo, aparentemente feliz, mas ela está deprimida também. E eu acredito que é uma situação também que acaba se distorcendo cada vez mais, porque a partir do momento que foi meio que permitido que a gente dissesse que não está bem, que está triste e etc., eu acho que isso também passou a acontecer, minha opinião pessoal, de uma forma desmedida, até mesmo em rede social, né? Então, esse lado também que hoje foi permitido, né, ele acaba sendo até romantizado. Então, é como se a dramatização e até uma certa melancolia, né, eu estou usando um termo pessoal, não um termo técnico da psicologia, né, a melancolia como se fosse algo assim, né, glamouroso, e eu estou mal, e aí eu vou falar sobre isso. Quando, na verdade, isso realmente não é o normal. É normal, sim, termos dias não tão bons, mas isso também não pode ser oficializado, né? Como é o meu jeito, eu sou assim. E a busca por ajuda profissional, como a gente vem falando, se faz essencial para que a gente tenha uma qualidade de vida, né? Exatamente, a questão dos extremos, né? Exato. Nem feliz demais, nem triste demais. A vida não está nos extremos. E a campanha ela quer trazer justamente essa ideia do equilíbrio. Né? A gente vai ter dias ruins, a gente vai ter dias bons e faz parte da vida. Né? A grande questão é a gente saber lidar com essas oscilações. Né? Hora eu vou estar mal, hora eu vou estar bem, hora eu vou estar neutro. Às vezes não estou nem bem nem mal, estou ok. E essa é a grande chave. Como que eu lido, como que eu chego nesse equilíbrio, né? Porque ou você tem a ditadura da felicidade, que é uma coisa que ficou muito forte nos últimos anos, né? Ou você tem a ditadura que está todo mundo muito mal também. E aí, se você não está em nenhum dos dois, você fica meio deslocado na sociedade hoje em dia, né? Você é o anormal, no caso. Que o normal é você estar muito bem ou estar muito mal, né? E a gente precisa desse equilíbrio para encontrar o equilíbrio da forma, né, de estar bem, o bom é estar no equilíbrio, mas também para a gente saber identificar quando a gente não está nesse equilíbrio, né? É importante conhecer o equilíbrio para a gente ver quando sai ali, os extremos, reconhecer os extremos. Janeiro, primeiro mês do ano, ele, claro, inspira as pessoas a fazerem reflexões e também a definirem objetivos que desejam alcançar nesse novo ano. Como uma tela em branco, praticamente. É por isso que a campanha do Janeiro Branco foi criada com o objetivo de conscientizar sobre a importância de cuidar da saúde mental o ano todo. E por isso a gente convidou o psicólogo Aldier Félix, que está aqui com a gente. Bom dia novamente, Aldier. Bom dia. Falamos no bloco anterior sobre a pandemia, né, os efeitos de uma forma geral. E você falou também sobre os números, né, que ficaram maiores a partir da pandemia, né, números das doenças e etc. Será que esses números, assim, eu acho que até um ponto que pode ter feito esses números aparentemente
teria aumentado seja exatamente o fato de o assunto ter ficado em evidência, né? As pessoas buscarem ajuda, né? Porque às vezes até então aquilo que tinha sido normalizado, né? Não, eu acho que o que eu tenho, mas todo mundo tem. Não, mas realmente acredito que não seja normal. E aí sim, a busca por uma ajuda profissional fez também a gente conseguir quantificar de uma forma mais real quantas pessoas são atingidas, né, pelas doenças. Exatamente, né? O fato da gente ter que ficar confinado durante muito tempo deu tempo para as pessoas pensarem sobre os seus problemas. Né? Normalmente, a correria do dia a dia não permite a gente parar e refletir o que está acontecendo, né? As distrações do dia a dia, né? Então, assim, o confinamento teve um papel muito grande nisso. E o contexto de mundo, né? Então, era um contexto muito mais perigoso. Você não sabia se você ia pegar a Covid e ia morrer ou não. Então, o contexto de mundo também aumentou os nossos medos naturais, né? O medo da morte, que é um dos maiores que a gente tem. Então, confinamento com tempo para refletir sobre as coisas. Muitas pessoas tendo que conhecer as pessoas que conviviam durante muitos anos. Né? Então, maridos e esposas ficando 24 horas por dia dentro do mesmo ambiente, né? Coisa que isso não acontecia no dia a dia. Pais e filhos tendo que ficar, avós com medo do Covid. Então, assim, foi todo um contexto de mundo que intensificou e as nossas estratégias de distração que a gente tinha antigamente não funcionaram. Né? Então, não tinha para onde a gente correr. A gente tinha que lidar com aquelas emoções. E aí isso foi gerando diversos transtornos em muitas pessoas que nunca tiveram e piorando aqueles que já tinham. E no bloco anterior a gente falou um pouco também sobre a importância das pessoas ao redor, né? Estarem atentas, né, para os sinais que podem aparecer nas pessoas que a gente, nos amigos, familiares, enfim, além de nós estarmos atentos para nós mesmos. Mas eu acho legal a gente falar um pouco também sobre o papel das empresas, né, nesse processo e dentro do Janeiro Branco mesmo, mas também fora, né, durante todo o ano, como a gente está falando, né? E qual que é o papel aí das empresas nessa luta aí por mais saúde mental? Para a saúde mental. Né, o papel, no caso, para ajudar na saúde mental, né, e não piorar. Exato. As empresas, elas têm um acesso a muita gente. Né? Então, se você tiver um trabalho de um psicólogo, por exemplo, organizacional dentro de uma empresa, você consegue prevenir diversos transtornos relacionados ao trabalho. Por exemplo, um que está crescendo demais nos últimos anos é o burnout. Né? E é um transtorno relacionado ao trabalho. Então, as empresas, se elas tiverem condições ou se interessarem por criarem trabalhos dentro das próprias empresas de prevenção de saúde mental, né, de ter uma parceria com alguma instituição de saúde mental para os seus funcionários poderem fazer parte, ou elas incentivarem, né, na sua cidade, na sua região, esse tipo de assistência, elas podem muito. Né? Então, as empresas elas poderiam ter um papel de protagonismo nesse cenário. Porque saúde mental, se o seu funcionário não está bem, ele não vai trabalhar. É prejuízo para a empresa. Né? Se você tem um funcionário satisfeito, feliz, ele trabalha feliz, ele produz muito mais para a sua empresa e você tem muito mais lucro. Né? Então é uma questão até comercial se as empresas pararem para pensar. Se o seu funcionário ele trabalha mais tempo, bem, com qualidade, ele produz muito mais para a sua empresa. Se ele adoece dentro da sua empresa ou adoece por outros contextos, ele vai te dar prejuízo, ele vai dar atestado, ele não vai trabalhar muito bem, e aí você não tem o retorno que você gostaria. Sim, e as emoções, né, positivas e negativas, elas sempre caminham lado a lado ali com a gente, e equilíbrio está sendo realmente, assim, destaque na nossa conversa. Como que a gente consegue, você acha, assim, existe alguma fórmula próxima do ideal para a gente conseguir estabelecer esse equilíbrio na rotina cheia de hoje em dia? Primeiro, assim, as emoções, a gente classifica ela como positivas e negativas, mas no geral elas são emoções. Né? As emoções que a gente diz como negativas, elas são fundamentais para a gente continuar vivo, por exemplo. Né? O medo é uma emoção que faz a gente não pular de um penhasco. Né? É o medo que faz a gente ter alguns comportamentos de preservação. Então, nesse sentido, as emoções elas têm uma utilidade para a gente. Então, elas não são nem boas nem ruins. A forma como a gente lida com elas, aí sim. Né? Se eu não consigo identificar que eu estou com medo de determinada situação, eu vou sofrer com aquela situação. Eu vou sofrer com antecedência, eu vou sofrer na hora e depois eu vou ficar remoendo ainda a consequência daquela situação. Então, a busca de equilíbrio nessas emoções é a gente aprender a identificar o que a gente está sentindo.
né? O que eu estou sentindo? É medo? É pavor? É pânico? É susto? É receio? Né? São todas emoções muito parecidas. Então eu preciso aprender a identificar as minhas emoções para saber se eu estou sentindo a emoção na intensidade correta. Porque a emoção nunca está errada. Ela simplesmente é um reflexo. É um reflexo daquilo que está na nossa cabeça ou daquilo que está no nosso ambiente. Né? Então, o primeiro passo é aprender a identificar. Aprendendo a identificar, a gente tem algumas estratégias na psicologia para modular as emoções, para a gente poder não sofrer com intensidade muito exagerada ou não sentir de menos. Né? E aí você vai utilizando essas estratégias para poder chegar nesse equilíbrio e ser uma pessoa equilibrada no dia a dia. Né? E adquirir essas ferramentas emocionais para realmente conseguir se ler, né, de uma forma mais clara. E um ponto que você trouxe interessantíssimo, realmente essa dicotomia, né, do positivo e negativo, ela está muito mais atrelada à consequência, a maneira como a gente lida, se é de uma forma boa ou mal a uma situação, do que necessariamente a causa, porque as emoções, elas realmente elas têm o seu valor, né? Exatamente. A sua razão, né, para existir. Eu acho que isso tem tudo a ver com a nossa próxima pergunta, com relação à infância, né, com as crianças. A gente já falou muito aqui no programa sobre essa importância de aprender a entender as emoções e de olhar para elas com esse olhar, né, de não como algo bom e ruim, né, algo certo e errado, mas como emoções, entender como lidar com elas, né, e desde a infância, a importância que isso tem. E aí vamos falar um pouco das crianças, né, a importância de observar o comportamento das crianças, as falas, né, por parte dos responsáveis da escola, enfim, né, nessa questão das crianças, qual que é o olhar que a gente deve ter, o que a gente deve estar atento para observar se a saúde mental das crianças pode estar comprometida ou qualquer sinal de alerta? Né, uma mudança muito brusca no comportamento da criança já é um bom indício. Né, mas eu sempre falo que a gente deveria começar a ensinar educação emocional na creche, né, para as criancinhas, porque frustração faz parte da nossa vida desde que a gente nasce. Né? E as crianças, como elas não têm um vocabulário tão grande quanto o nosso, elas vão, às vezes, expressar sentimentos e sofrimentos e felicidade de uma maneira um pouco diferente. Né? Então, uma criança que não sabe falar que está triste, ela pode se tornar uma criança mais agressiva. E aí eu acho que aquela agressividade tem a ver com outra coisa, mas a criança demonstrando tristeza. Então, para os pais, é muito importante ensinar para as crianças as emoções desde muito cedo. Né? Isso vale para os pais em casa, isso valeria para as escolas também. Né? Ensinar a criancinha a dar nome para o que ela está sentindo. Isso já eliminaria boa parte dos problemas. Né? O outro ponto é justamente os pais estarem presentes na educação dos próprios filhos, não delegar essa função para as escolas, não delegar para terceiros. Né? Os pais tomarem a frente nisso. É muito difícil com a questão do tempo, muito trabalho, aquela coisa toda, mas os pais estarem presentes, porque eles conseguem perceber se a criança está, por exemplo, mudando apetite. Isso é um indício. Né? Se a criança está, de repente, ficando muito mais quieta. Todos os pais querem que o filho seja comportado, seja quieto, mas uma criança quieta demais é um problema. Né? A criança tem que fazer bagunça, a criança tem que quebrar as coisas, a criança faz arte. Então, isso é um desenvolvimento que a gente quer das nossas crianças. Então, tomar cuidado com a ideia. Se meu filho está fazendo bagunça, ele tem algum transtorno. Não, às vezes ele é só uma criança. Então, os pais estarem muito presentes e ensinar as crianças a lidar com as emoções é o que a gente precisa fazer. E na maioria das vezes as pessoas buscam essa ajuda profissional por queixas muito pontuais, né? Mas o ideal não seria a gente realmente ter esse acompanhamento, independente de queixas pontuais, né? Fazer sempre essa visita ao nosso psicólogo, à nossa psicóloga. Meus colegas vão talvez discordar de mim, mas não. Eu sempre falo que a terapia pode ser útil para todo mundo, mas nem todo mundo tem necessidade de fazer terapia. Claro que em algum momento da sua vida você pode precisar, mas não é necessário que você faça esse acompanhamento para a vida toda ou que todo mundo faça. Né? Se eu sou uma pessoa que sei identificar as minhas emoções, se eu sei entender os gatilhos das minhas ansiedades, se eu consigo regular bem os meus pensamentos, eu vou ter uma vida saudável. E autônoma nesse sentido, né? Não vou precisar recorrer a um psicólogo, a um psiquiatra. Agora, se eu de fato não estou sabendo lidar com alguma coisa, vai para a terapia que você vai encontrar um mundo muito diverso para você. Né? E aí vai ser muito benéfico. Então, assim, terapia, todo mundo pode se beneficiar, mas nem todo mundo precisa fazer. Em algum momento da vida, se você precisar, ela está lá.
E a partir daí você pode adquirir essa autonomia para não precisar mais, né? Exatamente. Eu falo com os pacientes que o meu objetivo quanto terapeuta é que eles não precisem mais de mim. Sensacional. O Janeiro Branco reforça a importância de cuidar da saúde mental o ano todo e de tornar o tratamento acessível para toda a população, como acontece em Feira de Santana, na Bahia. Olha só. Ana Edith de Lima, de 47 anos, é dona de casa. Há 18 anos, descobriu que sofre de depressão. Orientada por familiares, Ana buscou tratamento em um CAPS, Centro de Atenção Psicossocial de Feira de Santana. Quem descobriu realmente que eu estava com depressão foi um médico. A gente acha que o tratamento, passar por psicólogo, psiquiatra, a gente acha que é para coisa para doido. A gente não aceita que é um caso de para depressão, para um transtorno, né? E eu achei que ele tinha me comparado com isso, né? Mas depois eu parei e vi que não era isso não, que ele só queria me ajudar mesmo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, atualmente 12 milhões de brasileiros sofrem de depressão, o que equivale a 5,8% da população. Estes dados colocam o Brasil em segundo lugar no ranking americano, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Para a gente seguir aqui o nosso bate-papo, já está quase chegando no finalzinho, a gente já falou um pouco sobre a saúde mental das crianças, já falamos um pouco sobre a saúde mental no nosso dia a dia, mas eu queria fazer agora pontuar especificamente os idosos, né, que são aí uma geração que talvez ainda tenha ainda mais essa mentalidade de que saúde mental é, entre muitas aspas, besteira, é algo que a gente tem que saber lidar sozinho, é problema nosso, se eu não estou sabendo lidar com meus problemas, problema meu que tem que resolver. E quando vai chegando aí a terceira idade, muitas vezes esses problemas se agravam, né? Depressão, até por questões da solidão, enfim, podem ser até mais graves, né? E aí, qual que é a importância aí do acompanhamento profissional ou desse olhar mais atento para essa população idosa? É essencial, né? Talvez seja a área que mais vai crescer dentro da saúde nos próximos anos, né? A população brasileira está ficando mais velha, né? A gente está com expectativa de vida maior e em 2042, mais ou menos, a projeção é que dobre a quantidade de idosos que a gente tem no Brasil. Então, assim, a gente está falando de cerca de 15% da população hoje já tem mais de 60 anos. Então, é muita gente e a gente precisa fazer essa população entender a importância da saúde mental, né? Tem mudado, tá? Várias pessoas já têm mudado um pouco essa mentalidade por ver, talvez, os netos fazendo terapia e tendo benefícios, né? Mas ainda assim tem um pouco desse receio, né? Na minha época, a gente ia para o bar e bebia para poder lidar com isso. Ainda tem um pouco dessa, né? Psicólogo é médico de doido, né? Eu não sou doido, então eu não preciso de ir no psicólogo, no psiquiatra. Eu acho que tem mudado um pouquinho, a terceira idade tem entendido um pouco mais o papel da saúde mental, né? Isso você pode ver nas demandas dos consultórios de uma forma geral, mas ainda assim é pouco. É pouco para uma população que está vivendo cada vez mais num mundo que está mudando cada vez mais acelerado, né? Então, antigamente você demorava 20, 30 anos para ter uma mudança muito significativa. Hoje em dia, às vezes, em 5 anos, você já mudou completamente o paradigma que a gente tem por conta da tecnologia. Então, trazer a terceira idade, fazer trabalhos de conscientização, né? Criar ambientes para a terceira idade poder se socializar, né, é muito importante. Então, você não tem hoje em dia, por exemplo, clubes voltados para a terceira idade, eventos específicos da terceira idade, ainda é muito raro de você encontrar. E manter a socialização nessa faixa etária ajuda muito na saúde mental. E, claro, né, a conscientização de que a terapia é para todo mundo que precisar. Exato, e a campanha está aí para isso, né? Obrigada, viu, Aldir Félix, psicólogo, que trouxe aqui vários esclarecimentos e várias reflexões importantes, né? Falando sobre a saúde mental, que realmente à primeira vista pode ser algo invisível, mas a gente sabe que o impacto é bem visível e prejudicial, né? Obrigada pela sua presença, Aldir. Perfeito, eu que agradeço, gente.